Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da RPE. Nesse episódio, vamos conversar com o Rodrigo Gaspi. Rodrigo conheci há pouco tempo. Aparentemente, é um bom jogador de beach tênis. Estamos para investigar aí esse negócio. Mas é um cara que a gente tem trocado figurinhas aí sobre algumas operações, algumas questões de varejo. Tenho aprendido bastante com ele aí. Rodrigo, quero agradecer por ter topado vir aqui bater esse papo. A nossa relação está começando aqui, mas sinta-se verdadeiramente abraçado aqui pela RPE. Então, se você puder, se apresenta um pouco aqui para a gente. Muito obrigado, Pedrão. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui participando do meu primeiro podcast, né? Geralmente eu fico um pouco acanhado de estar participando, mas eu fico muito feliz de poder participar e poder compartilhar as ideias aqui, porque a gente tem discutido bastante sobre várias ideias sobre o varejo, então fico muito feliz, tá? Meu nome é Rodrigo Gaspi, eu faço parte da segunda geração de sucessores da família de Gaspi, que é uma rede uma rede de lojas de 54 lojas. Hoje a gente tem a de Gaspi como marca principal, mas também temos Up Sports e Bonetes, que é uma loja de calçado masculino. Além disso, a gente tem o nosso instituto, que é o Instituto El León, que também presta educação para as crianças da comunidade. Acho importante fazer essa introdução, sim, porque a minha família ela tem uma veia muito voltada para a área social, então todo lugar que eu vou apresento o instituto, porque realmente faz parte da nossa veia ajudar as crianças da comunidade da Zona Sul, que foi onde a gente cresceu, foi onde foi a primeira loja da família. Então, legal. Hoje a de Gaspi tem 34 anos de existência, eu tenho 36, então eu falo que eu nasci junto com a de Gaspi, então conheci a de Gaspi desde o começo até hoje que eu estou assumindo a empresa. Legal. Bom, legal a história, eu não sabia do Instituto, mas muito legal. Cara, vou começar fazendo uma pergunta ampla, mas que envolve um contexto aí que é o consumidor, no final das contas, né? Uhum. Hoje a gente observa a questão da concorrência mudando a dinâmica, né? Existe tradicionalmente no varejo a concorrência física de lojas, né? Então disputas por calçadão, disputas por bons pontos. Isso continua, mas a gente tem um elemento agora que é os marketplaces e as jornadas iniciando no digital. E eu queria entender como é que vocês têm enxergado isso, como é que isso afetou a dinâmica de vocês, se afeta, e como é que vocês enxergam que que esse desafio tem feito a de Gaspi se mexer e mudar a estratégia? Como é que isso tem afetado e como são as discussões sobre isso por lá? Bom, a gente sempre achou que o varejo físico sempre ia dominar. O meu pai, que é fundador da empresa, ele sempre achou que o e-commerce ele sempre ia representar muito pouco para o varejo. Aí veio a pandemia, né, e a gente se deparou com todas as lojas fechadas, foi daí que surgiu a ideia de a gente realmente fundar um e-commerce estruturado para a gente oferecer um novo canal de venda para o consumidor. Hoje o e-commerce ele representa muito pouco ainda para a operação, mas quando eu vejo os números do Eduardo Terra de 12% representando o faturamento do varejo nacional, e a gente vê China representando 47%, que foi a palestra dele, a gente vê que existe um potencial gigantesco. Novos entrantes como Shein ou a própria Shopee têm incomodado bastante o nosso mercado, porque a gente vê bastante cliente falando que os nossos produtos muitas vezes não competem com Shein e tudo mais, mas a gente acredita que a gente não compete no mesmo mercado. Nossos produtos eles são um pouco mais de qualidade do que oferecido lá nesses varejistas online, porém a gente não exclui o fato de a gente estar nessas plataformas. Hoje a gente tem estado no Marketplace, no Mercado Livre, hoje que representa bastante para a gente está entrando na Amazon, estamos na Shopee, e por incrível que pareça, olha como o varejo está muito louco, né? Porque a gente tem vendido dentro da Renner e da C&A, que a gente via que era concorrente nosso, né? Sim. Mas a gente vende calçados lá dentro para não dar conflito de canal, então confecção é uma parte muito pequena. O nosso principal mercado dentro do Marketplace é o calçado ainda. Legal. E nesse âmbito ainda de consumidor, vocês sentem que a capacidade de compra do consumidor, ou o share de carteira, né, que a gente fala, tem sido afetado por outras concorrências como as bets, por exemplo? Como é que vocês discutem isso lá dentro? O mercado de bets ele é um mercado relativamente novo, né? Eu tenho visto notícias
que isso está impactando o bolso do brasileiro. A gente discute, porém é um assunto muito novo. Então, assim, não senti nenhum impacto que eu consiga mensurar que é sobre o mercado de bets. Entendi. Né? Hoje o varejo, esse ano, ele está andando meio de lado, mas eu acredito que seja muito pela situação econômica aí, principalmente pelo clima. A gente sabe que o clima impacta muito o varejo de moda e o fato de não ter vindo frio quando deveria vir, né? Porque o frio ele vem em ondas e para o frio impactar no varejo de moda, ele tem que ter um frio constante, onde a máxima fica lá algo em torno de 18 graus. E por dias seguidos também, né? Por dias seguidos, exatamente. Então o clima ele tem impactado esse ano muito mais do que as bets. Sim. Mas eu tenho ficado alerta porque eu sei que as bets, né, elas são um vício que está impactando bastante o brasileiro e o mercado de bets tem crescido muito exponencialmente. A gente vê nossos times aí do coração estampando bets em todas as camisas. Então, é um mercado que eu tenho que ficar de olho. Hoje ainda não impacta no meu negócio. Sim. Essa coisa do clima também é um outro fator, né, interessante. Em uma outra conversa aqui, a gente estava falando como para as pessoas que estão distantes do varejo, não entendem exatamente como é que pode, por não ter frio, um varejo ser impactado, e aí sai uma notícia que o varejo não vendeu tanto, e um dos fatores é o clima. Mas para a gente que está um pouco mais próximo, isso é fator decisivo, né, em resultados do ano. Como foi esse ano para vocês, esse fator, e vocês estão com alguma estratégia específica para esse segundo semestre, considerando que o frio não veio como ele poderia ou ele deveria ter vindo no primeiro semestre? O fato do frio não ter vindo, isso impactou, porque além das margens ser melhores no frio, né? Porque uma jaqueta ela custa muito mais do que uma camiseta. Tem a questão de que o cliente ele compra mais no frio, porque como nosso produto ele é fast fashion, então ele dura ali, uma blusa dura em médias 2, 3 anos, entendeu? Sim. Então, às vezes a pessoa ia a um varejo de moda, então às vezes a moda que era o ano passado, esse ano ela mudou. Então a gente acredita que o varejo o frio, ele impacta bastante nesse sentido. Sim. E quando não vem um frio, a pessoa fala, ou quando vem um frio muito curto, a pessoa fala, a jaqueta que está no meu armário, ela ainda não resolve, não vou precisar comprar outra e tudo mais. Então o frio ele impactou, porque onde o frio ele impacta, e em 2022 isso foi muito claro, na sazonalidade de mães e namorados. Quando essas duas sazonalidades está frio, o varejo de moda ele reage muito bem. Sim. E esse ano, nessas duas sazonalidades estavam calor. Sim. Né? Então, o primeiro semestre, respondendo sua pergunta, ele andou meio de lado no que diz respeito a crescimento em relação ao last year. Sim. Agora, no segundo semestre, eu acredito que a gente está muito otimista, se não acontecer nada economicamente falando, né? A gente está muito otimista para que o segundo semestre seja muito melhor do que o primeiro. Legal. Principalmente nessas sazonalidades como Natal e Black Friday. Sim. Sim. Que são datas importantes para vocês. A Black Friday deve ter um impacto grande para vocês também, né? Cara, não como no online. Entendi. Porque você está no online, então consegue comparar bem isso, né? Mas a Black Friday ela é relativamente recente no Brasil, né? Sim. Não sei afirmar quanto tempo, mas eu acredito que menos de 10 anos. Então, porque é uma época que surgiu lá nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. E aí todo o varejo começou a se adequar, como é uma época que antecede o Natal, então ou as pessoas compram um produto para o Natal, ou as pessoas já deixam para comprar no Natal. Esse é o problema também, né? Você compra o Natal na Black Friday, né? Então as datas muito próximas também tem esse ponto, né? E como é que vocês estão, qual é a expectativa para o próximo ano? A gente tem esse cenário de Selic que se mantém alta, né? Não vai estar tão baixo como foi imaginado no início do ano, final do ano passado. E além disso, essas questões que a gente falou aqui, qual é a expectativa? Vocês seguem abrindo lojas em São Paulo? Vocês vão sair do estado? Como é que vocês estão pensando em relação a isso? O ano que vem a gente vai abrir a nossa primeira loja fora do estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda. E na cidade de Volta Redonda, num shopping lá chamado Cedar.
E a gente é muito próximo da divisa, porque a gente ainda tem uma gestão muito presencial de loja. Então, a gente acaba visitando todas as lojas, a gente tem uma gestão muito próxima do fundador ainda. Então, isso impede, até por uma questão de gestão e logística, impede de que a gente tenha lojas muito longe. Então, a nossa ideia é fazer uma expansão próximas da divisa, para entender como é que funciona o mercado do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é diferente do mercado de São Paulo, para então a gente conseguir expandir. A gente geralmente tem uma expansão bem conservadora, algo em torno de 4 lojas por ano. E a gente continua mantendo essa ideia de expandir umas 4 lojas por ano, porque a nossa ideia agora é... O nosso varejo, ele tem um desafio que, conforme você vai abrindo loja, algumas vão ficando antigas. Então você fica nesse desafio de, será que eu reformo e deixo ela mais moderna? Amanhã eu tenho uma reinauguração em Osasco, inclusive, que é um facelift que a gente faz nas lojas, né, para deixar elas cada vez mais modernas, porque a estrutura de loja dura algo em torno de 5 anos, assim, aí você vai ter que reformar ela. Por isso que também a gente fica nessa dúvida entre reformar as lojas e expandir. Então a gente expande algo em torno de 4 lojas por ano e reforma umas 3, 4. Legal, entendi. Tá bom. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Pedrão, pelo convite. Agradecer o papo aqui. Acho que, apesar de ser um podcast, a gente não tinha trocado ideia muito sobre esses pontos aqui ainda. Não, Então, de verdade, fico grato com que você tenha topado aqui o desafio. Novamente, a RP te abraça aí, te agradece por mais uma e vamos em frente. Obrigado. Valeu.